A gente acabou não falando, eu lembro que a gente se encontrou um dia numa gravação de outro podcast e você falou sobre o caso da Elise Matsunaga, né? Você se advogou pro... Qual foi o seu envolvimento? Esse caso... E você assistiu aqui o podcast, né? E você até tinha comentado, eu tenho outra visão lá. eu tive uma... Foi do Ulisses Campbell ou foi da Ilana que você comentou comigo? Eu acho que foi do Ulisses. Do Ulisses, né? O Ulisses teve contato comigo. Também. Fiquei grudado nesse podcast. Nossa, cara! Do Ulisses? Uhum. O que eu falei foi por uma... Eu não vou lembrar exatamente o que ele havia dito, mas eu lembro, pode falar, era em relação a... Sobre o que eu comentei? Você comentou... Sobre a conduta dele? Sobre a conduta dele de... Eu te mandei uma mensagem. Você mandou, né? Deixa eu ver um segundo. Que advogado é outra coisa, né? Não, porque é legal você me dar esse espaço. Porque é justo, né? Que ele tratava ela mal, que ele era violento, que ele já falava das outras garotas, era alguma coisa assim, não era? Eu vou ver. E aí, esse caso ele vem ao escritório, vem ao meu pai, né? Que está à frente do escritório na parte criminal. Eu faço a parte digital e crimes cibernéticos. E aí a gente entra, isso nem ainda era um homicídio, era um sequestro. Ele tinha sumido. Não sabia ainda o que estava. E aí a gente começa, eu não achei. Mas a situação é que às vezes é relatado algumas coisas sobre a conduta pessoal dele que fica muito difícil de se afirmar, né? Que ajuda uma narrativa para demonizar ele e atenuar o que ela fez. Foi feito, Por exemplo, o que aconteceu na série foi mais ou menos isso. A série ela vem de uma iniciativa da defesa, de uma promessa da primeira entrevista da Elise. E há, claro, algumas formas de se colocar informações e narrativas que criam um cenário em que não necessariamente era da realidade. E eu faço essa análise com base no que estava nos autos. Então, por exemplo, ninguém falou de serra elétrica que foi comprada, ninguém falou da troca do cano de arma. Então, algumas informações, por exemplo, fala, não foi premeditado. Ok, ela foi viajar, ele ficou em São Paulo, foi viajar, ela deixou o detetive particular, descobriu a traição. Sobre a premeditação. Descobriu a traição, aí ela pega o carro, volta de carro e passa numa loja de ferramentas e compra uma serra para abrir, disse ela, caixas de vinho, mas ela já tinha uma dessa em casa, que ela usava para abrir, e compra uma novinha. Só que ao invés dela comprar, pôr no carro, ela pede pra babá pôr na mala dela. Babá, em depoimento, falou isso. Testemunha de acusação, testemunha imparcial. Ela trabalha pros dois. Ela pediu pra comprar a serra elétrica, pôs na mala. A troca do cano de ar. Ninguém tem cano de revólver sobressalente. Tinha cano, ela trocou depois de dar um tiro. Então ela atira nele no desespero, depois ela troca o cano pra não deixar prova. Ela esquarteja. Então, algumas informações que foram deixados de lado e geraram uma narrativa mais pró-defesa. Isso está claro. E aí, o livro também veio nesse sentido, né, do Ulisses, que nos procurou, nos ouviu. A gente participou, tem até na primeira página dele, tem o meu nome e o nome do meu pai, agradecendo as entrevistas e etc., a contribuição. Mas eu não lembro se foi sobre premeditação ou foi efetivamente sobre a conduta dele, alguma coisa específica. Do tratamento dela em relação a ela, que ele já tinha outra mulher, que já estava pagando não sei o quê, que já estava dando salário, que tirou ela do site de acompanhantes. A conduta de um ser humano, a única pessoa que vai poder relatar isso são os familiares que conviviam e tal. E nos autos estão isso. E isso foi um pouco deturpado para criar uma imagem um pouco mais violenta ou tóxico. Dele. Exato, dele para justificar que ele... Um crime desse tipo de selvageria. Mas o caso foi interessante, foi muito legal trabalhar neste caso. Isso porque foi um caso que marcou época, emblemático, um júri gigante. A gente fez assistência da acusação, né? A gente trabalhou pela família do Marcos. Então, a gente entra, descobre que ele foi assassinado e a gente permanece no caso até a decisão final na condenação no júri e depois nos recursos todos. E foi isso. Então, a série é boa, é legal, mesmo trazendo esse viés, é uma série que não foi... Ela não promete que é verdade, ela fala que a verdade vai contar só pra filha dela. Né? Deixa entender a versão dela. Exatamente, é a versão dela. E a edição em si
teve coisas que poderiam ser mais pró-acusação, mas nos deu também a palavra. Não acho que teve alteração na nossa edição, entendeu? O que foi dito, por exemplo, meu pai, quando eu falo, ele fala muito na série, né? Ele acho que quase abre quando ele fala do sequestro e tal. Mas foi uma série que demonstra como alguns crimes podem ser brutais, chamar a atenção da sociedade, a imprensa vai querer saber, e que as pessoas elas têm que ter cautela ao julgar, tanto ela como a vítima. Então, acho que como o Marcos. Então, a lição que eu acho que eu poderia deixar para as pessoas é: assistam, tenham suas opiniões, mas tenham cautela no julgamento, porque você pode julgar ela, ele. Eu trabalhei na acusação e não julgo ela, entendeu? Acho que justiça foi feita, ela cometeu um crime. Você acha que foi justa a pena? Ou foi. Não? Foi. O que foi a pena? 19 anos, 11 meses e um dia. Ela sai do júri condenada. Um dia? Porque se um dia... não. Nossa, é de uma... Preciosismo. Não, já pensou? Ela falta um dia só. Quantos dias, né, cara? Mas, é o quanto da pena. Entendi. Na hora de calcular, você faz as agravantes, etc. E vai calculando. Deu isso. Ela foi homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima, então foi qualificado, você faz o quanto. Mas a família ficou satisfeita, a família nos respondeu: ok, justiça foi feita, não precisa recorrer, porque a gente poderia ter recorrido para aumentar a pena. Tá, entendi. Justiça foi feita, não recorre, a gente falou, a família achou que foi justo, para nós também, como representantes, e ela cometeu um crime e tinha que ser condenada. Essa é a nossa visão do caso em si. Mas foi um caso muito, muito diferente de trabalhar.